Amém. Glória a Jesus. João no capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que dele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Pois foi isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém, queridos? Eu quero que você repita comigo essa última parte. Em verdade vos digo. Pode ser melhor, amém? Em verdade vos digo. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, esteja orando comigo. Manu. Amém, vamos orar. Água. Pai querido, Deus tremendo, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e somos gratos a Ti por ela, Senhor. Como é bom poder compartilhar, Senhor, desta palavra, como é bom estar juntos aqui com meus irmãos, com a Tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, pois eu sei que Tu tens coisas tremendas, maravilhosas, preciosas, para estar falando em cada coração hoje aqui. Cada um desses Teus filhos que são amados, Deus, são preciosos, Deus. Sim, Pai, Tu me destes o dever, o cuidado de estar trazendo
esta palavra nessa noite, e que ela possa fazer efeito em cada coração, possa frutificar, possa trazer cura, possa trazer revelação e entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e nós amamos esta palavra. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus aqui neste lugar, amém? Aleluia. Deus é bom, queridos. Jesus reunido com seus discípulos. E nesta noite, antes da festa da Páscoa, Jesus, ele faz algo que espantou os discípulos, algo que surpreendeu aos seus discípulos e aqueles que estavam ali presentes. Como Jesus sempre fazia, porque ele trazia lições. E ele tão somente ensinava, como ele praticava. E a forma como ele ensinava era maravilhosa. E Jesus, surpreendendo a todos ali reunidos, ceando e comendo como ele sempre fazia, gostava de fazer. Jesus já percebeu que Jesus gostava de estar sempre comendo com os seus discípulos, né? Sempre à mesa. E a mesa é um lugar maravilhoso para a gente compartilhar, estar aprendendo e crescendo juntos, amém? Jesus, ele tira sua capa, e ele pega uma toalha, põe nos ombros a toalha, e ele diz: trazei uma bacia de água. E trouxeram uma bacia de água, todos curiosos para saber o que Jesus ia fazer com aquela bacia. E Jesus se agacha, se ajoelha e começa de repente a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando os pés de cada um. E quando ele chega ali aos pés de Pedro, Pedro recolhe os seus pés e diz: Senhor, de modo nenhum vais lavar os meus pés. E Jesus diz: Pedro, se tu não deixares eu lavar os seus pés, não terás parte comigo. Então Pedro diz: Senhor, se for assim, então lava os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Jesus diz: não é necessário. É somente os pés. Mas o fato que Jesus fez naquela noite, queridos, marcou os discípulos e nos traz uma lição sobre como devemos aprender a servir. Naquele tempo, queridos, quem lavava os pés eram os servos. Naquele tempo não tinha tênis, não tinha sapatos, né? Não tinha estradas pavimentadas como hoje. Então lá, os pés estavam sempre sujos, empoeirados, e para entrar nos lugares eles tinham que tirar as sandálias, lavar os pés. E quem tinha servos, esse trabalho era feito pelos servos. E quem lavava os pés era um servo. Era um trabalho humilhante, era um trabalho considerado para um serviçal. Mas Jesus, ele faz esse gesto, ensinando aqueles discípulos que o mais importante é estar servindo uns aos outros. Jesus, nessa noite, ele dá a maior lição de humildade. Ele diz: vocês me chamam mestre e Senhor, e de fato eu sou. Mas vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? O mestre, ele ensina, ele dá o exemplo. Ele deu o exemplo. Vocês precisam servir uns aos outros. Vocês precisam aprender a estar servindo uns aos outros. E sabe, de vez em quando os discípulos e aquelas pessoas chegavam para Jesus e perguntavam: quem é maior no reino de Deus? Quem é maior no reino de Deus? Certa vez a mãe de Tiago e João, Tiago era irmão de João, e eles eram bem próximos, eram os discípulos mais próximos ali de Jesus, estavam sempre perto, Tiago e João, juntamente com Pedro. E a mãe de Tiago chega para ele, chama Jesus no cantinho assim, e diz: ei mestre, quando te assentares no teu trono, coloca os meus 2 filhos, um sentado, o João de um lado e o Tiago do outro, porque eles são mais próximos aqui, coloca eles do seu lado quando te assentares no teu trono. Jesus repreende aquela mulher e diz: você não compreende o reino de Deus. O que é que ela estava querendo? Ela queria colocar os filhos em evidência. Ela queria colocar os filhos ali para serem reconhecidos. O fato é que quando os outros discípulos ouviram isso, começaram a discutir e a brigar entre si. Que é isso, Pedro, que você está fazendo? Quer ser melhor do que a gente? Pedro, não é? João e Tiago, vocês estão querendo sentar do lado do mestre. Jesus dá uma lição para aqueles discípulos.
dizendo, ó, o reino de Deus. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 20, e o versículo 24, se você for rápido aí na sua Bíblia, você abre, e diz assim, versículo 24, ora, ouvindo isso os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Olha isso. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Então Jesus pega aqueles discípulos, olha, vocês querem ser grandes, querem ser os maiores. Eu vos digo que o maior no reino de Deus é aquele que aprende a servir. O maior no reino de Deus é aquele que entende esse chamado de servir. E o Filho do Homem, ele veio para fazer isso. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E naquela noite que Jesus, ele pega a toalha e começa a se abaixar e lavar os pés dos discípulos, ele estava dando esse exemplo, ensinando aos discípulos que nós devemos servir uns aos outros. Amém, queridos? Quem está comigo aqui nessa noite, amém? Queridos, nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para servir. Precisamos entender isso. Uma igreja que não serve, um crente que não entende isso, que não serve a importância de servir, de se doar, de se dar, ele se torna um crente vazio. Ele recebe, mas ele não dá. E nós recebemos para poder servir. Nós recebemos para poder abençoar. Pessoas que ajudam e servem, que gostam de servir, que gostam de ajudar, são pessoas mais felizes. Pessoas que têm prazer em estar servindo. São pessoas que você gosta de estar perto. São pessoas agradáveis. São pessoas realizadas. Nós fomos feitos para servir. Somos mais felizes e realizados pelo que doamos e não pelo que nós recebemos. Então você se sente mais realizado quando você se doa. Você faz alguma coisa útil e abençoadora do que quando você recebe. Então, se você se alegra mais em receber do que em dar, você precisa realmente praticar mais se doar. Você precisa realmente praticar mais em se alegrar, em estar abençoando e não só recebendo. Porque nós fomos criados para servir. Se Jesus deu exemplo, nós devemos também seguir o exemplo dele. E ele perguntou aos discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor. Todavia eu fiz para vos dar o exemplo. Eu vos fiz para vos dar o exemplo. Como eu disse, nós fomos criados para servir. Deus não nos fez para vivermos isolados. Deus não nos fez para ficarmos reclusos, só vivendo para nós mesmos. E isso foi desde o início ali do projeto do Senhor, quando ele fez Adão. E conta-nos a palavra do Senhor que Deus ele fez um jardim maravilhoso. E tudo era belo, tudo era perfeito. E ele colocou o homem lá, conforme a sua imagem e semelhança. Colocou Adão para reinar ali naquele paraíso. E Adão, administrando aquele jardim, e conversava com Deus. E tudo era bom. Porém o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. O Senhor entendeu que não era bom que Adão estivesse só. E aí ele fez uma ajudadora. Far-lhe-ei uma ajudadora para estar ele com ele. E colocou Eva para ajudar Adão. Porque o Senhor entendeu que não era bom o homem estar só. Não é bom o homem viver só. Não é bom estarmos isolados. Não é bom estarmos reclusos. Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
O bom é que o homem esteja ajudando um ao outro. Tenhamos com quem compartilhar. Tenhamos com quem repartir. Tenhamos com quem dividir nossas alegrias e tristezas. E possamos servir uns aos outros. E ele colocou Eva para Eva ajudar Adão. E Adão servia a Eva. Não fomos criados para vivermos, queridos, isolados. Deus nos fez para servir. Ele fez seus filhos para andarem juntos, servindo uns aos outros. Por isso a importância de estarmos aqui reunidos em igreja, em família, em corpo, servindo, compartilhando, abençoando, orando uns pelos outros, aprendendo juntos. Aleluia. E veja o perigo que estamos vivendo nesses últimos dias, em que cada vez mais o mundo vai falando e as pessoas vão se isolando. Nós estamos nessa dificuldade e o mundo está se isolando. As pessoas estão cada vez mais reclusas, isoladas. Isso não é bom. Por isso a igreja tem que despertar, tem que estar orando, tem que estar realmente fazendo a diferença, sendo luz, sendo a diferença nesse mundo. Querido, não é bom você estar isolado. Não estou falando do cuidado do isolamento na questão da saúde. Estou falando do cuidado, do isolamento da sua vida espiritual, da sua vida social, da sua vida emocional. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Se nós só pensamos em receber e nunca dar, seremos como o Mar Morto. Você já ouviu falar do Mar Morto? Do Mar Morto? Que fica ali no Oriente Médio, na Jordânia. O Mar Morto é um mar, na verdade é um lago. E é o lugar mais salgado que existe. Ele é tão salgado que não tem peixe. Não tem vida naquele mar. Mas o interessante é que o Mar Morto, ele é chamado assim de Mar Morto, porque ele é morto mesmo, não tem vida, não tem peixe. Se o pescador for para lá, ele vai perder tempo, porque não tem peixe, ele tem muito sal. E o Mar Morto, ele é assim porque ele só recebe dos outros rios. E ele é um lugar mais baixo que existe. Ele é muito baixo, é uma depressão. E por causa disso ele não consegue lançar para outros lugares, para outros rios. Porque ele é tão fundo que aí ele não consegue lançar. Então ele só recebe de outros rios, de outros afluentes. E ele torna-se um mar morto, muito salgado, onde não tem vida, não tem flora, apenas algumas bactérias que sobrevivem a esse ambiente insalubre muito difícil. É chamado Mar Morto. O interessante é que é isso. O Mar Morto, ele é morto porque ele só recebe e ele não dá. Quando nós só queremos receber e não nos preocupamos em também dar, doar, servir, estamos mortos. O Mar Morto, ele é assim porque ele só recebe e ele é tão fundo que ele não consegue doar. Ele é o lugar mais fundo e baixo que existe. Ele está abaixo do nível do mar. A pessoa que não aprende a servir e a se doar, ela está sempre no vale. Como o Mar Morto está lá no vale, lá fundo. Está sempre no vale. Ele está numa depressão. Aquele mar está numa depressão. Ele é bem fundo. E a pessoa que não se dá, não serve, não dá, é como um Mar Morto. Não produz vida, não frutifica, está sempre no vale. Está sempre na tristeza. Não produz, não dá. E está morrendo. O Mar Morto, cada ano que passa, ele vai ficando mais seco. Cada ano que passa, o Mar Morto está morrendo ainda mais. Quem não aprende a dar e receber, está morrendo aos poucos. Nós fomos feitos para servir, queridos. E o servir traz cura para a sua vida. Porque o reino de Deus é assim. Ele é contrário das coisas do mundo. O mundo prega, guarde para você, fica para você, segura tudo para você, não dá para ninguém. Mas o reino de Deus dê, e de volta você terá uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quem aprende a servir encontra cura. E sabe, muitas dificuldades e muitas batalhas que você enfrenta na sua vida hoje, vai ser surpreendente quando você aprender a servir mais.
você irá vencer essas batalhas e essas dificuldades. Porque o servir cura. O servir traz cura. Aleluia. Servir traz cura. E eu lembro que a Bíblia nos conta que Jó, quantos lembram de Jó? Passou aquela prova, aquela dificuldade. E perdeu tudo que tinha. Perdeu bens, perdeu família, seus filhos, seus animais, suas terras. E um dia, o inimigo se levantou e destruiu toda a sua casa, tudo que ele tinha. Mas interessante que o Senhor, ele estava por trás de tudo aquilo, tendo um propósito e nunca esqueceu e abandonou Jó. Mas a palavra do Senhor nos conta que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. Quando ele estava orando, não por ele mesmo, pela sua dor, pela sua mazela, pela sua dificuldade, não pedindo ao Senhor, clamando, ele estava orando pelos seus amigos. Quem mais precisava era Jó. Mas naquele momento que ele começou a orar pelos seus amigos, o Senhor restaurou a sorte dele. O Senhor curou. Nós seremos restaurados, nós seremos curados quando estivermos orando pelos nossos amigos. Aleluia. Quando estivermos abençoando uns aos outros. Você será restaurado na sua vida. Quando você se desprender mais de você, parar de pensar mais em você, e você começar a pensar e amar mais ao próximo. O Senhor restaurou a sorte de Jó, enquanto ele estava orando pelos seus amigos. Quando foi a última vez que você orou por um amigo seu, por alguém que está precisando? Quando foi a última vez que você se preocupou? Ou você só está se preocupando com você mesmo, com suas dores, com seus problemas, com as suas lutas? Queridos, nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. E quando nós esquecemos mais de nós mesmos e passamos a enxergar como Deus quer que nós enxerguemos. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A questão é estarmos em Deus, estarmos ligados na videira. Se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, ele diz, peçam, ore e tudo vos será feito. A questão é que nós não estamos ligados no Senhor. Não estamos deixando a palavra dele entrar cada vez mais em nossos corações. E Tiago diz, vocês pedem, mas não recebem. Porque quando vocês pedem, é só para esbanjar nos seus próprios prazeres. Vocês estão pedindo coisas orgulhosas só para vocês mesmos. Então a palavra do Senhor está nos ensinando. Peçam, aprenda a pedir. Buscar-me-eis, me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Pedi, dá-se-vos-á, batei e encontrarás. Sim, o Senhor nos ensina a buscar sermos perseverantes. Mas precisamos estar ligados na videira. E assim encontraremos respostas para as nossas orações. Jó foi restaurado enquanto estava servindo, orando pelos seus amigos, orando por pessoas que eram próximas dele. Querido, ore mais pelos seus amigos. Jesus ainda diz mais, quem ora pelos seus amigos, até os gentios fazem isso. Mas nós, que temos Deus em nossas vidas, ele disse, devemos amar até os nossos inimigos. Isso que Jesus nos ensinou. O que dizer, queridos, de Ana? Ana, a Bíblia conta que ela tinha um sonho, um desejo forte no seu coração de ter um filho. E ela passava horas orando ali no templo, orando e já não tinha forças, pedindo, Senhor, dá-me um filho, dá-me um filho. Certa vez ela estava tão sem forças orando, que o sacerdote ele olhou para ela e pensou que ela estava bêbada. Então ali se aproximou e mulheres, estás bêbada? Não, meu Senhor, porque a dor na minha alma é muito grande e eu já não tenho forças para orar. Mas naquele dia Ana fez uma oração. Ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho para servir na casa do Senhor. Olha. E quando o Senhor recebeu esta oração, ele abriu o ventre de Ana. Ela concebeu e teve um filho. E aquele filho foi o profeta Samuel. Um dos profetas mais importantes ali do Velho Testamento. Interessante é que o Senhor abriu dessa benção quando Ana abriu seu coração para servir. Ela disse, Senhor, se tu me deres, o meu filho eu vou entregar a ti. E foi assim que ela fez. O Senhor deu um filho a Ana.
Depois que Samuel cresceu, deixou de mamar, ela foi e entregou para servir no templo. E aquele jovem, aquela criança foi instruída desde pequeno para ser um sacerdote, para servir na casa do Senhor. E Deus não deu só um filho para Ana, deu muitos outros depois, deu mais filhos para Ana. Então o Senhor fez a obra completa. Porque somos curados quando o nosso coração está disposto a servir. Você pode repetir isso comigo para ficar guardado no seu coração? Nós somos curados quando o nosso coração está disposto a servir. Amém? O Senhor curou a Ana quando ela se entregou para servir. Aleluia. Moisés, ele era o príncipe ali no Egito. E a Bíblia diz que Moisés, ele recusou ser príncipe, ser chamado, né, de príncipe, filho da filha de Faraó, para ir servir o seu povo, os hebreus. Ele recusou ser ali famoso no Egito, ser talvez o próximo rei do Egito. A Bíblia diz que ele não usurpou as coisas do Egito. Antes, ele contemplou um galardão maior com o Senhor. Aleluia. E Deus fez algo tremendo na vida de Moisés. Jesus também conta certa história, a parábola dos talentos. Ele diz: a um ele deu tantos talentos, a outro ele deu mais talentos, mas a um ele deu um talento. E esse que deu um talento, ele pegou esse talento e guardou, enterrou, e não fez nada com aquilo. E quando veio o Senhor fazer a cobrança, aqueles dois que tinham recebido muitos talentos prestaram contas e frutificaram com aqueles talentos, mas o que tinha recebido um, ele disse: Senhor, não fiz nada com o que me deste. Eu guardei escondido porque tive medo. Estou devolvendo de volta. E o Senhor disse: não fizeste nada com o talento que eu te dei? Não fizeste nada? Então eu vou tirar o talento que eu te dei e vou dar para aqueles outros que produziram. O que é o Senhor falando para nós, queridos, através dessa parábola? A todos Ele está chamando para servir, para trabalhar no reino, para fazer algo, nem que seja um talento, algo, para você estar produzindo para o reino, para você estar realmente se empenhando, preocupado com o reino de Deus. Porque Ele nos chama para esse serviço. Ele nos chama, e Jesus diz, sim, olhai, os campos brancos já estão. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos os que se importam. São poucos os que olham os campos e se preocupam no trabalho, na obra do Senhor. E o Senhor, Ele te chama, Ele nos chama, Ele diz: filhos, olhai para os campos brancos. E você faz parte desse reino. Sim, você é importante nesse reino. Mas o maior exemplo de serviço, o maior de todos, foi o Senhor Jesus. Isso nós podemos entender melhor ali no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E o versículo 7 em diante nos diz assim. Filipenses 2, 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Aleluia. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele mesmo se esvaziou. Ele sendo Deus, Ele se esvaziou para cumprir a missão que o Pai deu. Então Jesus, sendo Deus, sendo cheio de glória, Ele tirou a sua coroa, saiu do seu trono e veio
servir. Veio a esta terra, não como um rei triunfante que ele é, mas ele se humilhou, se esvaziou e foi obediente. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Jesus é o contrário, né? Enquanto o mundo quer glória, enquanto o mundo quer coroa, quer poder, né? Jesus ele fez o contrário. Ele tem todo o poder, toda a glória. Ele tirou o seu poder, ele tirou sua glória e veio servir. Ele veio servir. E por causa disso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sabe por que Jesus, ele tem um nome que é sobre todo nome? Não existe um nome mais poderoso que o nome de Jesus. Não existe um nome mais alto que o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele foi o maior servo que existiu. Aleluia. E é assim que Deus faz. Os humilhados são exaltados. O maior no reino de Deus é o que serve. Se você aprende a servir, no reino de Deus você é grande. Por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, quando ele estava aqui, queridos, ele veio e nasceu humilde numa manjedoura ali, junto com os animais. Ele veio humilde, viveu humilde, foi carpinteiro. Certa vez ele entrou em cima de um jumentinho. Ele foi montado num jumento e as pessoas glorificavam e diziam: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas ele entrou num jumentinho humilde, um rei humilde. Ele veio aqui, ele foi humilde. Mas ele vai voltar. Assim, ele disse que iria voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Mas quando ele vier de volta, ele não virá humilde, ele não virá numa manjedoura, ele não virá montado num jumentinho. Ele virá triunfante, rei dos reis, cheio de glória, montado num cavalo branco, cheio de glória e majestade e autoridade. Virá buscar a sua noiva, a sua igreja, mostrando de fato quem ele é. E ele é o Rei dos Reis, Senhor Todo-Poderoso. A ele nós louvamos, aguardamos, esperamos e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Se você espera esse dia triunfante e maravilhoso, aplauda Jesus, pois ele merece. Amém? Aleluia. Ele se esvaziou, cheio de glória, mas veio servir. E por causa disso, Deus lhe deu um nome. Deus lhe deu um nome. Sim, queridos, precisamos entender o serviço. Precisamos entender como é importante a sua participação, o seu servir. Servir a sua família, servir os seus próximos, servir os seus amigos, servir a sua igreja. Você participa, você contribui, você ora, você se doa da forma que você sabe fazer. O que não pode é você ficar achando que não sabe fazer nada, que não pode fazer nada, que você não é importante. Isso é mentira do inimigo. Você é importante, você é filho de Deus, você é amado, você faz parte do corpo de Cristo, você é uma peça importante e vital no corpo da igreja. Amém, aleluia. E Deus tem falado muito a nós nesses dias sobre o servir. E Deus está dizendo: igreja, o mundo está precisando de vocês. Ele nos chamou para sermos luz nesse mundo. O que você tem de conhecimento da palavra é um tesouro precioso que a maioria das pessoas no mundo não tem. E o que você tem não pode ficar guardado só para você. O que há dentro de você é salvação para muitos que estão lá fora. O que há dentro de você é luz, vida, alegria e esperança para aqueles que precisam. Porque o Senhor nos ungiu e Ele nos chama para esse serviço. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos chama para servir. Nós fomos feitos para isso. Quantos recebem essa palavra aqui? Amém, queridos? Aleluia. Quer ser curado? Quer conquistar aquele milagre? Quer ser restaurado, restituído? Aprenda a servir. Faça como Jó. Esqueça um pouco de suas dificuldades, suas lutas. E sirva, adore, louve,
Busque esse Deus e deixe as suas dificuldades, suas batalhas nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar, queridos. E nesta oração eu quero que você se coloque diante do Senhor. Se você entendeu a palavra e você quer realmente servir mais ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, me ajude a ser bênção, a abençoar o teu reino, a sua igreja, minha família, aqueles que estão mais próximos. Fica de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.